Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal. E nesse caso aqui, um vídeo de metrologia, né? Faz um tempo que a gente não faz nenhum vídeo de metrologia. Nesse caso aqui, metrologia básica, voltada à parte de leitura, né? De paquímetro polegada, né? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Aí para quem acompanha nossos vídeos de metrologia, qual é a primeira lógica? Verificar, né, a quantidade de casas que o zero ultrapassou. Só que tem um detalhe: quando a gente fala de polegada, a gente tem que observar, né, exatamente os segmentos, né? Então, por exemplo, aqui é 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Lembrando que a gente está falando de polegada, a leitura vai ser, né, exatamente aqui nessa parte superior, né, ou seja, nessa marcação superior, porque esse instrumento ele marca na parte superior polegada e nessa parte inferior milímetros. Então, no nosso caso, a leitura é aqui em cima. Bom, então, voltando ao raciocínio, se você tem esse segmento, tem um detalhe importantíssimo. O zero ele já está entre 1 e 2 polegadas, que é o que nos interessa. Ou seja, 1 polegada completa, ele já ultrapassou. Então, 1 polegada já faz parte do resultado. Se você tiver, por exemplo, num concurso, numa seleção, e tivesse, por exemplo, duas alternativas que tivesse lá 2 polegadas, iniciando, por exemplo, 2 polegadas e 3/4 de polegada. Essa aqui já ficaria fora, né? Por quê? Ele está entre 1 e 2 polegadas. Nesse caso, significa que ele já completou 1 polegada, né? Então, o resultado, obrigatoriamente, ele vai trazer 1 polegada inteira. Ou se, por exemplo, nas alternativas tivesse só uma fração de polegada, 3/8 de polegada, também já estaria fora, né? Obrigatoriamente, nesse caso aqui, teria que ter o 1 na frente. Beleza, partindo desse princípio, vou dar um zoom aqui. O que é que a gente faz? Toma como referência essa linha e verifica a quantidade de casas que o zero ultrapassou, né? Ou seja, verifica a quantidade de espaços que o zero ultrapassou completamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, ele já ultrapassou 14 divisões. O que é que a gente faz com isso? 14 multiplica por 8. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente já vai ficar bem próximo do resultado final. 14 multiplicado por 8 vai dar igual a 112. E agora, para finalizar, é só verificar a linha que está coincidindo aqui do nônio, que nesse caso é essa linha que está alinhada perfeitamente. E aí é só somar, né, com os espaços que tem até chegar aqui nessa linha. A gente já tem 112. Então, a gente tem aqui ó, 113, 114, 115, 116, 117. Chegou essa informação, encerrou ali a leitura. Né? Aí você depois 117 significa o quê? A referência da unidade da polegada fracionária é exatamente ter, né, aí o denominador como 128, né? Ou seja, a base 128. Então, seria ali o limite. Teoricamente, se você, nesse cálculo que a gente fez agora, supondo que a gente encontrasse 128, né? Então seria 128 por 128, que representaria 1 polegada. Né? Então, a polegada na escala fracionária, ela está dividida em até 128 partes. Só que completando as 128 partes, completa 1 polegada. Né? Então, nesse caso aí, o limite da polegada fracionária antes de completar 1 polegada seria 127, 128 avos de polegada. Só que nesse caso, né, como a gente verificou agora há pouco, o valor foi 112 mais 113, 114, 115, 116, 117, ou seja, 117, 128 avos de polegada. É a leitura desse instrumento. 117, 128 avos de polegada. Você, poxa, mas só que tem um detalhe, né? A gente precisa acrescentar 1 polegada que já passou, que foi o que a gente viu. Né? Ou seja, o resultado final é 1 polegada, 117, 128 avos de polegada. Você, poxa, é um valor estranho esse, né? Bom, comercialmente não é um valor comum, né? Não é um valor comum, mas aí para operações de forma geral não é impossível aí encontrar esse valor na prática.
né? E aí, no caso, a leitura seria, de fato, essa aí mesmo indicado, 117, 128, ou seja, está faltando muito pouco para completar 2 polegadas. Por que que eu digo isso? Se aqui fosse, por exemplo, 127 por 128, né, só ficaria ali faltando, né, uma fração ali para fechar 2 polegadas. Né? Eu vou apertar o ESC aqui, né, e aí, no caso, se a gente for observar, né, inclusive você tem que tomar cuidado. Você dizer, o cara disse que está chegando em 2 polegadas, mas olha o traço aqui, está no meio, né, ou seja, entrou 1 polegada e 2. Mas esse traço aqui, ele é o traço, né, do nônio, né, do vernier. O que nos interessa é esse aqui. Se, por exemplo, dar um zoom aqui, se, por exemplo, esse traço aqui do 0, ele tivesse alinhado perfeitamente aqui no 2, a gente teria exatamente 2 polegadas. E aí, como eu disse, é só um pouco que está faltando ali para chegar em 2 polegadas, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, né? Vou fazer mais um vídeo aí referente à leitura de polegada fracionária, tá bom? Valeu!